Olá, alunos. Aqui é a Michelle de novo. Espero que vocês não enjoem de mim. Eu vou dar continuidade à aula sobre pontuação. Então, vamos lá. Na aula passada eu falei sobre vírgulas e hoje eu vou falar sobre o ponto de exclamação, que é esse pontinho aqui, ó, que a gente usa no final da frase. Seria um palitinho e um pontinho, né, no final. Esse é o chamado ponto de exclamação. O que ele indica? Sentimentos. Pode ser sentimentos de alegria, como oba! Que dia maravilhoso! Aí sempre que eu estiver jogando para fora meus sentimentos, eu vou colocar um ponto de exclamação no final. Então, lembrando, gente, que essas palavrinhas aqui, ó, oba, puxa, af, são chamadas de interjeições. Elas servem justamente para isso, para expressar sentimentos, emoções. Pode ser de tristeza, quando eu digo puxa, aí eu coloco o meu pontinho de exclamação no final. Pode ser de raiva, af. Pode ser de assombro, que coisa terrível. Então aí eu vou e coloco um pontinho de exclamação para dizer que eu estou assustada. Que coisa terrível, né? O ponto de interrogação é para fazer perguntas. Esse é muito fácil, né? Esse pontinho aqui, ó, no final da frase. Que dia você vem? Lembrando que numa fala eu coloco travessão. Esse vai ser o próximo tópico, que é o travessão. Tá? Quando indicar uma fala de alguém, eu começo com um travessão. Que dia você vem? É uma pergunta, coloquei um pontinho aí de interrogação no final. Travessão, que é esse aqui, ó. Esse aqui no início. Indica falas. Serve também para explicar melhor algo que disse antes. Por exemplo, aqui uma fala, olha, pontinho aqui. Seria um traço, né? O travessão é um traço. Eu circulei ele aqui para ficar melhor exemplificado. Oi, como vai você? Não é uma pergunta? Então, olha o pontinho aqui de interrogação no final. E para a fala de pessoas, eu posso colocar as aspas, que é esse sinalzinho aqui, ó, no início e o outro no final, tá? Vou falar melhor sobre as aspas depois. Além disso, né, o travessão marca a fala de alguém, ou seja, diálogos, quando você fala, oi, tudo bem? A pessoa vai e responde, oi. Na resposta da pessoa, vem também um travessãozinho no início, tá? Outro exemplo do travessão seria para explicar melhor uma palavra que eu disse antes. Lembra daquela frase? Carla, minha melhor amiga, casou-se. Eu poderia colocar esse minha melhor amiga, que está explicando quem é Carla, entre vírgulas, porque a vírgula também serve para explicar melhor. Ou entre dois travessões, aqui ó, um travessão no início da explicação e outro travessão no final. Então fica assim, Carla, travessão, minha melhor amiga, travessão, casou-se. Ou posso colocar um parênteses nessa frase também. O parêntese, gente, é isso aqui, ó, esse sinalzinho aqui. Então pode ser assim, Carla, minha melhor amiga, entre parênteses, tá? Casou-se. Então, observem que nessa frase, tá ficando enjoativa essa frase, né? Mas é assim mesmo. O aprendizado às vezes se dá por repetição. Vamos lá. Carla, nem sempre por repetição, né? Mas às vezes sim, também é uma das estratégias. Então, eu poderia colocar essa frase de 3 formas. Carla, vírgula, minha melhor amiga, vírgula, casou-se. Ou então com travessão, que também dá essa ideia de explicação. Carla, travessão, minha melhor amiga, travessão, casou-se. Ou com parênteses, que ele também serve para explicar melhor. Olha aqui, Carla, parênteses, minha melhor amiga, parênteses, casou-se, tá?
Bom, o parênteses tem essa função de explicar melhor uma palavra que eu disse antes, que no caso é Carla. Eu estou explicando quem é Carla, tá? Então, essa explicação vai vir entre parênteses, ou o parêntese serve para acrescentar uma ideia nova. Eu coloquei aqui exemplo? Não, né? Esqueci de colocar um exemplo aí. Acrescentar uma ideia nova? Vou dar um exemplo agora, hein? Ao vivo, direto. Vamos ver. A blusa que eu iria comprar, aí eu coloco assim entre parênteses, vermelha, porque eu quero acrescentar que a blusa é vermelha, tá? Então, sempre para acrescentar uma nova ideia, coloca entre parênteses. A blusa que eu iria comprar, entre parênteses, vermelha, já foi vendida. Então, é isso. Vamos para a próxima. Aspas. Como eu disse, no diálogo eu coloco travessão no início, numa fala de uma pessoa, e as aspas também indicam a fala. Uma gíria aqui, ó. Pô, isso é show. Aspas também, gente, serve para destacar palavra estrangeira, ou seja, palavras do inglês, do espanhol, do francês. Show é uma palavra do inglês, então eu coloquei com 2 aspas, tá? Então aqui, ó, aspas para começar a fala, travessão, tá? Que ele também inicia a fala. Pô, isso é show! Olha como eu dei uma entonação aí de algo que eu gostei, expressei um sentimento, coloquei um pontinho de exclamação no final. Vamos ver outro exemplo? Pode indicar também uma ironia, aí eu coloco entre aspas. O que é uma ironia? É quando eu falo alguma coisa que é contrária do que eu gostaria de dizer. Por exemplo, ela é tão inteligente. Na verdade, eu quero dizer que ela não é inteligente. Então, eu coloquei esse inteligente aí entre aspas. Não vou utilizar a palavra burra porque é muito feia essa palavra, né? Por exemplo, outro exemplo. Ela é tão bonitinha quando eu queria dizer que ela é feia. Então, quando eu quero dizer o contrário, né, do que eu estou dizendo, eu coloco aí essas aspas, tá? Por último, as reticências. O que são as reticências? Aqueles 3 pontinhos no final. Olha aqui eu coloquei 4 pontinhos no final. É porque eu fui apagar esse último pontinho, não consegui. Mas enfim, professor também erra. Errar é um aprendizado, tá? Vocês não precisam ficar assim, com vergonha de dizer que errou alguma coisa, ou se está com dúvida em alguma coisa, pode perguntar à vontade, porque os erros e as dúvidas fazem parte do ser humano, tá? Todo mundo erra, todo mundo tem dúvidas, né? Ninguém sabe tudo, todos nós estamos aprendendo. Então aí, ó, as reticências, que é o último ponto, ó, coloquei dar, aí fui, pum, risquei, que eu achei melhor botar aqui, suspender o pensamento. Quando você diz assim, ó, eu acho que você poderia... Aí você coloca esses 3 pontinhos, essas reticências. Eu iria dizer alguma coisa, mas não disse. Então, quando eu não digo, eu coloco as reticências. Eu posso não dizer porque eu fiquei com vergonha de dizer aquilo, porque eu estou na dúvida. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre alguém, eu acho essa menina muito... Aí eu coloco os 3 pontinhos. Aí eu posso botar assim, implicante. Ou então assim, vamos colocar um adjetivo aí positivo. Eu acho essa menina muito reticência, simpática. Entendeu? É sempre para eu parar, eu dar uma pausa, para eu suspender
o pensamento, tá? Para eu parar o que eu estava dizendo. Então é isso, gente, para eu não me alongar muito aí nessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode me procurar, pode mandar mensagem, comentar aí no vídeo, manda um zap para mim, tá bom? Beijão para vocês, fiquem bem.